Eu sou o Dr. Ricardo Barbucci, eu sou médico assistente aqui do Departamento de Gastroenterologia do HC, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre a doença do refluxo, focando nas manifestações extraesofágicas dessa patologia. Bom, como a gente sabe, a doença do refluxo é uma doença extremamente prevalente e aparentemente de incidência bastante crescente, especialmente no mundo ocidental, e que se apresenta com uma fisiopatologia bastante complexa, incluindo fatores gástricos, esofágicos e especialmente da barreira gastroesofágica. Como a gente sabe, o nosso estômago participa ativamente da fisiopatologia da doença do refluxo, já que primeiro é aqui que são produzidas as substâncias que, ao voltarem para o esôfago e por órgãos próximos ao esôfago, podem promover então irritação ou dano desses órgãos, especialmente o ácido clorídrico e a pepsina, como é de conhecimento dos senhores. Essa capacidade secretora pode variar de paciente para paciente, de etnia para etnia, se existe ou não existe infecção pelo Helicobacter pylori, etc., mas tende a ser constante na grande maioria dos pacientes. O estômago ainda participa de forma ativa na fisiopatologia da doença do refluxo, já que toda vez que o nosso estômago tem um esvaziamento lentificado ou quando ele fica muito cheio, a distensão do fundo gástrico é uma coisa que se acompanha de relaxamento do esfíncter inferior do esôfago, promovendo o refluxo. Além disso, o estômago dilatado por muito tempo, distendendo-se o antro gástrico, também é de conhecimento dos senhores que nós temos mecanorreceptores na célula G, e essa distensão aumenta a gastrina, o que promove então uma hiperacidez. O esôfago, sem dúvida, é o nosso player mais importante nessa história toda e também participa da fisiopatologia das doenças que o acometem de várias maneiras. Primeiro, dificultando a passagem do conteúdo do estômago para o esôfago através da sua entrada oblíqua no diafragma. A presença de esôfago intraabdominal é extremamente importante como um método de evitar criar-se diferença de pressão entre o abdômen e o tórax, mas a motilidade esofágica parece ser talvez a coisa mais importante relacionada com o dano desse órgão. Então, especialmente a peristalse primária e especialmente ainda a secundária são extremamente importantes para defender esse esôfago do material que volta para ele. O esôfago ainda recebe a saliva, outro fator extremamente importante na fisiopatologia da doença do refluxo, já que uma vez havendo refluxo, a saliva pode tamponar esse ácido e ainda exercer um efeito mecânico sobre esse material refluído, empurrando esse ácido de volta para o estômago quando a gente deglute. Mas, sem dúvida, o nosso player mais importante é a barreira esôfago-gástrica. E essa barreira, como os senhores sabem, é extremamente relevante a participação do esfíncter inferior do esôfago, que também pode ser dividido em esfíncter inferior próprio do esôfago e esfíncter externo esofágico. Esse esfíncter externo é representado pelas fibras do pilar direito do diafragma e recebe extremamente importância na fisiopatologia da doença do refluxo, especialmente quando há aumento da pressão intraabdominal, contraindo-se então o diafragma, aumentando a pressão do esfíncter e impedindo que o refluxo aconteça. O esfíncter próprio do esôfago é o mecanismo fisiopatológico mais importante, especialmente o relaxamento transitório desse esfíncter, relaxamento esse que ocorre na ausência, então, de deglutição e que representa o mecanismo fisiopatológico mais importante, especialmente na doença do refluxo mais branda, que representa a grande maioria dos nossos pacientes com doença do refluxo gastroesofágico. A hipotensão desse esfíncter também, aparentemente, é importante, mas sua participação está diretamente relacionada com manifestações mais graves, nas esofagites mais intensas, no esôfago de Barrett, e normalmente se acompanha também do outro fator de risco importante, que é a presença de hérnia de hiato. Importante a gente dizer que não é todo paciente com refluxo que tem hérnia de hiato e nem é todo paciente que tem hérnia de hiato que vai ter refluxo, mas a presença de hérnia de hiato, sem dúvida, representa um fator para refluxo de risco bastante importante e normalmente se relaciona com manifestações mais graves dessa doença. Todos esses fatores podem fazer então com que o material do estômago volte para o esôfago e danifique esse esôfago. Esse dano pode ser maior ou pode ser menor, na dependência basicamente de 3 fatores extremamente importantes. Primeiro, quanto volta de ácido para esse esôfago. Segundo fator extremamente importante é quanto tempo esse ácido fica em contato com a mucosa esofágica. E o terceiro fator de relevância é a resistência desse esôfago material refluído. Todos esses fatores são constantes e, portanto, a apresentação da doença do refluxo tende a ser também constante, como a gente vai ver nos slides que se seguem.
Essas variáveis vão dizer se o nosso esôfago vai ser mais ou menos inflamado, mais ou menos danificado pelo refluxo que acontece. Entretanto, existe uma diferença grande entre a lesão esofágica e a sintomatologia que essa lesão provoca. Quando a gente fala em sintomas relacionados com a doença do refluxo, é importante também que a gente mencione a participação da microbiota esofágica na fisiopatologia das lesões esofágicas e da sensibilidade que esse esôfago vai apresentar. Cada vez mais se discute a importância do microbioma na fisiopatologia dessa doença. A sensibilidade esofágica, o que vai dizer se essa lesão esofágica que nós temos vai gerar muito ou vai gerar pouca sintomatologia para os nossos pacientes. É importante que a gente saiba que essa sensibilidade esofágica, ela é parcialmente, geneticamente determinada. Existem expressões de receptores para dor em terminações nervosas aferentes que têm sua densidade geneticamente determinada. Especialmente os receptores de TRPV1 e TRPA1 são extremamente importantes como condutores da dor para as terminações nervosas aferentes. Além disso, essa sensibilidade é determinada também pelo tipo de inflamação encontrada nas camadas mais profundas do esôfago e pelo tipo, então, de citocinas liberadas por essas células inflamatórias, que tem relação, então, também com a microbiota esofágica. Essa sensibilidade é que vai dizer, então, se a gente vai ter mais ou menos sintomas. E, na verdade, quando a gente fala de intensidade e frequência dos sintomas, a sensibilidade esofágica é muito mais importante do que o material que volta para o esôfago e agride o esôfago, do que a agressão esofágica. Essa diferença entre sensibilidade e lesão esofágica faz com que não haja relação entre a intensidade da esofagite e a frequência e intensidade dos sintomas. É possível os senhores terem esofagites graves sem qualquer tipo de sintoma e é possível ter muitos sintomas sem qualquer lesão evidente da mucosa esofágica. Essas variáveis, então, tempo de ácido, que o ácido fica em contato, quantidade de ácido, resistência do esôfago ao ácido, faz com que a gente acabe tendo, e sensibilidade esofágica, faz com que a gente tenha diferentes fenótipos da doença do refluxo, que passam então para a doença do refluxo mais grave, onde a gente tem uma lesão da mucosa esofágica bastante nítida, como as esofagites C e D e o esôfago de Barrett, passando por uma situação em que a gente tem menos lesão esofágica e começa a aumentar a sensibilidade esofágica como gênese dos sintomas, uma situação em que eu não tenho lesão esofágica nenhuma e tenho muita sensibilidade esofágica, uma situação que eu tenho menos lesão ainda e mais sensibilidade, e até uma situação que eu tenho basicamente só sensibilidade esofágica e não tenho quase nenhuma participação do material agressivo sobre o esôfago, de uma maneira geral. Um outro fenótipo um tanto quanto esquecido é o fenótipo de regurgitação, usualmente encontrado em pacientes que têm grandes hipotensões do esfíncter inferior do esôfago, que têm grandes hérnias de hiato e que muitas vezes limita o resultado do tratamento clínico. Nessa situação, quando há predomínio de regurgitação, normalmente a gente vai pensar aqui mais cuidadosamente numa indicação cirúrgica para o tratamento desses pacientes. Além disso, outros fenótipos, então, extraesofágicos são descritos, manifestações otorrinolaringológicas, manifestações pulmonares, manifestações também odontológicas e até manifestações atípicas do próprio esôfago. Não necessariamente nós temos que ter sempre pirose e regurgitação, É possível nós termos disfagia, é possível nós termos dor torácica de origem não coronariana, situações que se correlacionam com refluxo, mas que são sintomas atípicos. É diferente de a gente falar em manifestações extraesofágicas e manifestações atípicas. Nem sempre as manifestações atípicas são extraesofágicas, elas podem ser também de natureza esofágica. Esses sintomas e sinais que a gente tem como extraesofágicos relacionados com a doença do refluxo são bastante variáveis e passam então por sintomas laringológicos, passam por sintomas pulmonares, com destaque aqui para a laringite, para o globus, para a rouquidão, para tosse crônica, para asma e, eventualmente, até alterações odontológicas são descritas relacionadas com a doença do refluxo gastroesofágico. Mas é importante ainda a gente mencionar que a doença do refluxo esofágico continua sendo a doença do refluxo e, portanto, os mecanismos fisiopatológicos envolvidos na doença do refluxo clássico também se relacionam com as manifestações extraesofágicas da doença do refluxo.
Então, do mesmo modo que na doença do refluxo clássico, a apresentação clínica e sintomática vai depender da exposição do ácido e da sensibilidade esofágica, a mesma coisa acontece nas manifestações extraesofágicas ou atípicas da doença do refluxo gastroesofágico. A sensibilidade, especialmente da laringe e também da árvore brônquica, parece ser bastante importante como gênese dos sintomas, explicando por que muitos pacientes têm muitos sintomas, porque poucos pacientes têm poucos sintomas, independentemente do tipo de lesão encontrada a nível de laringe e a nível de pulmão. Na verdade, a gente tem várias explicações do porquê essas manifestações extraesofágicas acontecem. O mais lógico é a gente entender que o material refluído do estômago para o esôfago chega até a laringe, eventualmente chega até o pulmão através de microaspiração e lesaria diretamente essas mucosas, provocando então os diferentes tipos de sintomas. O fato é que nem sempre isso acontece. Já existe descrição de um bom tempo atrás do que a gente chama de teoria do reflexo, onde a irritação simplesmente do esôfago distal poderia desencadear estímulos vagais que se comunicariam diretamente com o centro da tosse a nível do sistema nervoso central, o que poderia então gerar tosse, gerar também alteração de comportamento até dos próprios brônquios, gerando então vários tipos de sintoma. Uma coisa que a gente precisa levar em consideração, especialmente quando a gente fala de manifestações otorrinolaringológicas e pulmonares, é que não é só o refluxo que lesa o pulmão, e não é só o refluxo que lesa a laringe. Poluição, líquidos muito quentes, líquidos muito frios, medicamentos, tabagismo, são todas substâncias que acabam irritando a mucosa esofágica e pulmonar de um jeito muito parecido com o que faz o ácido clorídrico. Importante a gente mencionar também que alterações motoras do esôfago são extremamente importantes como diagnóstico diferencial das manifestações extraesofágicas da doença do refluxo. Se vocês imaginem, por exemplo, se a gente tem um paciente que tem um retardo de esvaziamento esofágico, se isso ocorre, o acúmulo de alimentos e de líquidos no esôfago pode fazer com que a gente tenha o que a gente chama de refluxo esôfago-esofágico, que é diferente da doença do refluxo gastroesofágico, que tem um tratamento também completamente diferente da doença do refluxo clássico. O que é mais importante? O contato direto do material refluído com a mucosa otorrinolaringológica ou pulmonar ou o fenômeno do reflexo, né? Tudo leva a crer que esse reflexo esôfago-brônquico parece ser o mecanismo fisiopatológico mais importante. Esse trabalho é um trabalho aqui de 2017 que mostra que a maioria dos episódios de refluxo proximal que ocorreram nesses pacientes que foram submetidos a pH impedânciometria não resultaram em tosse. Tá? A grande maioria dos pacientes que tinham tosse e tinham refluxo não tinham refluxo proximal. Esse outro trabalho, bem mais recente, publicado recentemente esse ano, mostra que a frequência do refluxo proximal é inclusive reduzida em pacientes com sintomas atípicos quando comparado com sintomas típicos, tá? Mostrando que muito provavelmente a teoria do reflexo seria mais importante na gênese dos sintomas do que a teoria do refluxo em si, do contato direto, da agressão direta do ácido, da pepsina e de outras substâncias lesivas. Já se conhece de muito tempo que quanto mais longe eu estou do estômago do meu esôfago, mais sensível o esôfago é ao refluxo. De tal modo que quanto mais proximalmente o material refluído chega, maior é a chance de os senhores terem sintomas relacionados com esse material refluído, maior é a sensibilidade esofágica. Quando a gente vai, então, tratar a doença do refluxo gastroesofágico, é importante que a gente tenha em mente que se o paciente tiver manifestações atípicas ou extraesofágicas, ele também tem doença do refluxo. Então, muitas das orientações, para não dizer todas, que a gente faz com pacientes que têm doença do refluxo clássica, acabam sendo necessárias também em pacientes que têm doença do refluxo extraesofágico. Quanto mais assertivo esse diagnóstico, mais chance a gente tem, então, de beneficiar o nosso paciente com o tratamento mais adequado. Se o diagnóstico for errado, é óbvio que grande chance do tratamento também não ser adequado, o que vai levar a uma falta de resposta e uma falta de satisfação dos nossos pacientes com o tratamento instituído. Uma coisa extremamente importante é a sintomatologia. Muitos podem dizer que a presença de pirose e regurgitação faz diagnóstico de doença do refluxo gastroesofágico. A resposta é não. Se eu me basear somente nos sintomas para dar o diagnóstico de doença do refluxo, eu vou ter uma acurácia desses sintomas para o diagnóstico de doença do refluxo que gira em torno de 50%.
Portanto, cada 10 pacientes que chegam no consultório que tem pirose e regurgitação, que eu digo que tem refluxo, sem fazer nenhum outro exame, sem tratar nunca, eu vou errar o diagnóstico em metade desses pacientes. E esses pacientes com o diagnóstico errado acabam respondendo mal ao tratamento instituído. E se isso acontece com as manifestações clássicas, pior ainda com as manifestações atípicas ou extraesofágicas. Essas manifestações como rouquidão, tosse, globo, pigarro, etc., são situações presentes numa série de doenças além da doença do refluxo gastroesofágico. Portanto, a presença delas não garante em nada o diagnóstico assertivo de doença do refluxo gastroesofágico, né? Além disso, quando a gente considera especialmente, por exemplo, a dor torácica de origem não coronariana, o diagnóstico diferencial é ainda mais importante, incluindo até doenças musculoesqueléticas, pancreáticas e até vasculares. Importante a gente mencionar que dor torácica pode se relacionar com várias situações de risco de vida, né? Falando-se do infarto, da angina, do TEP, né? E eventualmente até de doenças infecciosas mais graves. Uma coisa importante é que várias diretrizes foram publicadas nos últimos tempos para tentar nos orientar melhor de como diagnosticar, tratar e acompanhar os pacientes que têm doença do refluxo, tanto clássica quanto extraesofágica. A mais recente publicação sobre doença do refluxo, de uma maneira geral, é a publicação de Lyon 2.0, publicada recentemente, e que coloca, então, como sintomas típicos de doença do refluxo, azia e regurgitação, e menciona a dor torácica também como uma manifestação bastante relacionada com a doença do refluxo gastroesofágico. Sintomas como eructação podem participar da fisiopatologia do refluxo, mas não dão garantia também do diagnóstico de certeza. Ainda mais se a gente considerar, então, manifestações atípicas, essa relação com o diagnóstico de certeza é ainda menor e o nosso cuidado com o diagnóstico precisa ser ainda maior para que ele seja mais assertivo. Além dessa parte de sintomatologia, a gente passa, então, para uma análise direta da mucosa esofágica, que é feita através da endoscopia digestiva alta. Como já mencionei para vocês, a lesão esofágica pode variar muito de paciente para paciente, mas quando eu estudo pacientes com pirose, somente 30% desses pacientes vão ter alguma alteração endoscópica. 70% dos pacientes com manifestação típica têm endoscopia normal. E desses pacientes que têm endoscopia normal, quando são submetidos a um exame pH métrico, a gente vai ver que 50% vai ter doença do refluxo não erosivo e os outros 50% vão se dividir em pirose funcional e hipersensibilidade esofágica ao refluxo, situações que respondem menos ao tratamento com antissecretores. Dos pacientes que têm doença do refluxo com alteração endoscópica, a grande maioria vai ter esofagites brandas. É só uma minoria dos pacientes que têm doença do refluxo que vão se apresentar para a gente com doença do refluxo mais grave, com esofagite C e D e, eventualmente, com esôfago de Barrett. Se a positividade da endoscopia é pequena em pacientes que têm manifestações típicas, é de se esperar que seja ainda pior em pacientes que têm manifestações extraesofágicas ou atípicas. E é verdade. Se só 30% dos pacientes que têm manifestações clássicas têm alteração endoscópica, menos de 20% dos pacientes com manifestações atípicas vão ter alteração da endoscopia, o que faz, inclusive, que alguns grupos levantem a pergunta se, de fato, por que a gente ainda pede endoscopia em quem não tem manifestação clássica da doença ou quem tem manifestação extraesofágica ou atípica da doença do refluxo? É uma boa pergunta, porque a chance dessa endoscopia vir alterada é realmente muito pequena. A resposta é que a endoscopia nos ajuda a afastar outras doenças esofágicas, especialmente se há disfagia. Cada vez mais, a biópsia do esôfago pode nos auxiliar no diagnóstico diferencial da esofagite eosinofílica e também as biópsias do esôfago nos ajudam a dar um diagnóstico mais assertivo de doença do refluxo, se a gente levar várias variáveis em consideração, como, por exemplo, hiperplasia da camada basal, eosinófilos, aumento do espaço intercelular, etc. Se todos esses fatores forem considerados, todos os fatores, as considerações de Ismail-Beige e mais o aumento do espaço intercelular, é possível nós fazermos um diagnóstico assertivo de doença do refluxo através das biópsias de uma maneira bastante eficaz.
Outra coisa que é extremamente importante e muitas vezes negligenciada por grande parte dos clínicos é a necessidade do estudo motor do esôfago, do funcionamento esofágico, né? Isso não só é um fator que pode explicar por que determinados pacientes têm doença do refluxo mais grave, se tiverem uma motilidade, por exemplo, alterada do corpo esofágico. É o clássico, por exemplo, em pacientes com esclerodermia, doença mista, síndrome de Sjögren, e que tem uma peristalse alterada desse esôfago. Então, o material que volta permanece em contato com o esôfago um tempo muito mais prolongado, lesando mais o esôfago. E também o esofagograma nos permite fazer o diagnóstico diferencial com alterações motoras mais graves esofágicas que retardam esse vazamento esofágico e podem permitir, então, o que a gente mencionou anteriormente, que é o refluxo esôfago-esofágico, e que pode levar a manifestações exatamente iguais à da doença do refluxo clássica, mas que tem um tratamento completamente diverso. A gente passa, então, por necessidade de a gente ter um diagnóstico um pouco mais assertivo, e o estudo pH métrico do esôfago parece ser a resposta que nos aproxima cada vez mais um diagnóstico de certeza, ou seja, de um método de avaliação gold standard para isso, que a gente sabe não existe, mas é o melhor que a gente tem no momento. Especialmente a impedância ou pH-metria é bastante importante no diagnóstico e condução desses pacientes. Importante a gente dizer que alguns diagnósticos diferenciais da doença do refluxo não conseguem ser feitos com a pH-metria tradicional, mesmo que o paciente não esteja tomando antissecretor na realização da pH-metria. Situações como síndrome da ruminação, como eructação supragástrica, não conseguem ser identificados pela pH-metria e podem ser, sim, feito o diagnóstico através da impedância pH-metria. Outra coisa que cada vez mais se valoriza, né, o tal do refluxo misto, líquido e gasoso, na fisiopatologia, especialmente em manifestações respiratórias otorrinolaringológicas, coisa que também a pH-metria tradicional não nos permite conseguir. Uma coisa que a gente pode fazer em pacientes que têm suspeita de doença do refluxo gastroesofágico é também o famoso teste terapêutico. Esse teste terapêutico consiste, então, em a gente dar um inibidor de bulbo de prótons, normalmente em dose dobrada, e ver qual é a resposta dos nossos pacientes a esse teste. Se houver uma resposta favorável, a gente pode considerar o paciente como tendo doença do refluxo, seja com manifestação clássica ou atípica, ou não. Esses testes são passíveis de várias críticas. Primeiro, é importante que a gente considere o que é uma resposta ao tratamento com antissecretor. O que eu busco? Eu busco uma melhora completa dos sintomas do meu paciente, eu busco uma melhora de 50%, de 70%. Por quanto tempo esse teste deve ser instituído? Será que todos os pacientes respondem da mesma maneira ao teste ou não? E se eu fizer o diagnóstico errado de doença do refluxo, eu posso carimbar o meu paciente como tendo uma doença crônica que não tem cura e, eventualmente, fazer com que esses pacientes virem usuários de antissecretor sem haver qualquer necessidade para isso. Então, o que Lyon propõe para a gente é que a gente faça o tratamento empírico antissecretor em pacientes que têm sintomas clássicos da doença e que não tenham manifestações de alarme dessa doença e que, no caso aqui no nosso meio, tenham idade inferior a 40 anos de idade. Nessa situação, a gente pode fazer o tratamento, o teste terapêutico e, posteriormente, eventualmente, realizar a endoscopia ou não. Se o teste terapêutico for feito, a endoscopia pode ser feita ao mesmo tempo ou depois do teste terapêutico, mas se for feita depois, a gente tem que levar em consideração que a utilização de antissecretores pode alterar o resultado da endoscopia. Então, o ideal é que a gente faça a endoscopia sem tratamento antissecretor prévio ou por, no mínimo, 2 semanas a 4 semanas sem qualquer tipo de antissecreção ácida, né? É importante a gente mencionar também que nas manifestações, então, quando não tem manifestações clássicas da doença, há necessidade de a gente investigar esse paciente de uma maneira um pouco mais fina, através de exame pH métrico, e também nunca esquecer de fazer a manometria, para a gente avaliar, então, as alterações eventualmente manométricas que pode acompanhar esse grupo de pacientes. Lembrando que por Lyon 2, a gente vai considerar como diagnóstico de doença do refluxo a presença de esofagites Los Angeles B, C e D, Barrett, maior que 1 centímetro, ou quando há qualquer complicação, como, por exemplo, estenoses ou úlceras associadas à doença do refluxo, quando o pH menor que 4 acontece em mais de 6% das 24 horas, quando a gente tem mais de 80 episódios de refluxos ácidos por dia,
ou quando a gente tem uma redução da impedância esofágica basal abaixo de 1.500 ohms. Resultados borderline podem ser, a gente acaba utilizando essas outras características, como o número de refluxos ácidos e impedância especialmente, e eventualmente outros fatores de risco que podem então aumentar a chance de refluxo, como a presença ou ausência de hérnia de hiato. Mas o principal mecanismo, o principal fator que determina para a gente saber se o paciente tem maior ou menor risco de refluxo e orientá-lo a fazer impedância, pegametria ou pegametria, é de fato a presença ou ausência de sintomas clássicos ou típicos da doença. Alguns autores, alguns anos atrás, propuseram a realização de um teste um pouco mais específico, chamado RESTEC, em que consistia então em deixar um probe de pH na retofaringe dos nossos pacientes, o que teoricamente faria diagnóstico de refluxo laríngeo numa uma especificidade maior, mas esse teste foi deixado para o lado porque várias coisas alteravam a leitura desse probe de pH, como por exemplo, secava a boca, o probe já não funcionava direito, então isso foi deixado de lado. Também se propôs algum tempo atrás a realização de pesquisa de pepsina na saliva. Testes rápidos de pepsina foram instituídos, biópsia de laringe também para pesquisa de pepsina foram instituídos, mas também esses testes não são colocados na nossa prática clínica diária, porque primeiro nós não temos disponibilidade, e segundo a gente sabe que tem pepsina também no tubo respiratório, no trato respiratório, o que faz com que a especificidade desse exame seja bastante prejudicada, e a falta de trials bem feitos, randomizados, prospectivos, duplo cego, fazem com que a gente ainda não tenha segurança para indicar esse método como auxiliar no diagnóstico das manifestações extraesofágicas. A laringoscopia, especialmente a estroboscopia, parece ser interessante não para diagnóstico de alterações de refluxo laríngeo, já que não existe nenhuma alteração laríngea que seja diagnóstica de doença do refluxo, né? Qualquer alteração presente na doença do refluxo pode ser encontrada em outras situações clínicas, mas esse exame parece ser importante, especialmente para a gente fazer o diagnóstico diferencial de outras doenças laríngeas que podem levar a manifestações parecidas com manifestações do refluxo. Alguns autores, como o professor Vaese, alguns anos atrás, mencionaram que a realização da laringoscopia teria sentido somente naqueles pacientes que se apresentavam com um risco de câncer laringe, tamanha a inespecificidade dos resultados como importantes para o diagnóstico da doença do refluxo extraesofágico. Ele propõe, inclusive, um score que ele chamou de Beer Score, que inclui pirose, índice de massa corpórea e presença ou não de broncoespasmo, como um score que nos ajudaria a determinar se esse paciente tem que ser estudado de uma maneira mais detalhada ou não. Além disso, a presença de refluxo constatada, por exemplo, pela pH-metria ou pela impedância pH-metria, não garante que o refluxo seja a causa das manifestações extraesofágicas. Eu posso ter refluxo e asma e caspa, por exemplo, isso não quer dizer que a caspa provoca refluxo, nem que o refluxo provoca a caspa. Então é importante a gente ter uma relação de causa e efeito, os índices de sintomas, a probabilidade de associação de sintomas, parecem ser extremamente importantes para que a gente possa determinar não só se existe doença do refluxo, mas se existe relação dos episódios de refluxo com os sintomas e sinais que meu paciente apresenta. Recentemente, um guideline publicado pelo AGA foi publicado e esse guideline nos diz o seguinte: em pacientes com suspeita com manifestações extraesofágicas de doença do refluxo, a gente vai considerar se esse paciente tem ou não tem sintomas clássicos da doença. Se não tiver sintomas clássicos, a gente vai considerar, primeiro, uma avaliação mais detalhada otorrinolaringológica, pulmonar, respiratória e eventualmente alérgica. Se encontrar alguma coisa relacionada com isso, essa manifestação deve ser tratada pelo otorrino, pelo pneumologista ou pelo alergista. Caso contrário, não havendo qualquer outra doença que explique os sintomas do paciente, esse paciente passaria para a realização de uma endoscopia, especialmente se for um paciente acima de 50 anos e tiver um índice de massa corpórea alterado. Se ele tiver, então, endoscopia com esofagite erosiva, B, C ou D, Barrett, estenose, etc.,
é um paciente que a gente vai tratar de acordo com o resultado dessa endoscopia. Caso contrário, na endoscopia negativa, que é o que a gente vai encontrar na grande maioria dos pacientes, a indicação é que se faça um estudo pH métrico de longo prazo. No caso aqui, como eu não tenho certeza se o paciente tem ou não tem doença do refluxo, se faz o exame pH métrico, o impedância pH métrico de preferência, sem uso de antissecretor. Havendo resultado negativo, a gente vai tratar essas, eventualmente, manifestações funcionais que possam levar a esses sintomas. Caso tenha resultado positivo, a gente vai tratar esse paciente como tendo refluxo. Se o paciente não responder, a gente vai tratar, considerar outros tipos de tratamento, além dos antissecretores, por exemplo, moduladores da sensibilidade esofágica. E se caso o paciente não responda e haja evidência de que é um refluxo de fato refratário, a gente pode considerar eventualmente o tratamento cirúrgico, já que a grande maioria dos pacientes com refluxo refratário aqui vão ser pacientes que apresentam refluxo de natureza não ácida, situação que a gente tem bastante limite para o tratamento clínico. No caso de pacientes, então, que têm manifestações clássicas associadas às ésteres esofágicas, se permite um tratamento empírico inicialmente com inibidor de bomba de prótons em doses dobradas por um período de 8 a 12 semanas, onde a gente então vai reavaliar a sintomatologia. Se esses pacientes melhorarem, eu continuo com o tratamento como se fosse doença do refluxo, tentando reduzir a dose após um período de 3 a 6 meses, ou então eu passo para uma investigação mais detalhada através de endoscopia e estudo pH métrico, se não houver uma resposta adequada ao tratamento proposto, ao tratamento instituído. O ACG também, o ano passado, publicou uns guidelines sobre doença do refluxo e no caso das manifestações esofágicas, as orientações são muito parecidas com essas que a gente mostrou nos slides anteriores. O que a gente faz então para tratar esses pacientes com manifestações esofágicas? Lembrando, esses pacientes têm manifestações esofágicas de doença do refluxo e, portanto, o tratamento é também o tratamento de doença do refluxo e que envolve reduzir o material que agride essa mucosa respiratória, laríngea ou mesmo esofágica, se a gente acreditar na teoria do reflexo, e também interferir diretamente sobre a sensibilidade do esôfago e de órgãos próximos ao esôfago, especialmente laringe e brônquios, no intuito de tentar melhorar a sintomatologia, como a gente mencionou no início da nossa apresentação. Então, a perda de peso, medidas comportamentais e dietéticas de uma maneira geral, parar de fumar, tratar doenças alérgicas que eventualmente possam exacerbar a sensibilidade laríngea e pulmonar. Exercícios respiratórios podem ajudar, especialmente quando o paciente tem síndrome de ruminação, e eventualmente até tratamento cirúrgico em pacientes comprovadamente refratários ao tratamento clínico. O tratamento clínico ele se baseia especialmente na antissecreção, através do uso especialmente de inibidores de bomba de prótons. Lembrando que a doença do refluxo é uma doença crônica, que não tem cura, e que muitas vezes há necessidade de um tratamento crônico dos nossos pacientes com inibição ácida. E se a gente tiver alguma coisa para usar cronicamente, o perfil de segurança desses medicamentos deve ser considerado. E para uso crônico aqui, sem dúvida, os inibidores de bomba de prótons têm um padrão de segurança muito superior aos inibidores competitivos dos canais de potássio, uma experiência de 40 anos comparado com uma experiência de 6 anos, além, é claro, de várias alterações secundárias ao uso de antissecretores em doses muito elevadas, como, por exemplo, a hipergastrenemia e o supercrescimento bacteriano de intestino delgado. Além disso, substâncias que protegem a mucosa esofágica eventualmente podem ser utilizadas e até fitoterapia. O uso de bloqueadores H2 associados ao inibidor de bomba de prótons pode ter sentido em pacientes com escape ácido noturno. O uso de procinéticos associados aos IBPs não trazem qualquer tipo de melhora de resposta ao tratamento somente com antissecretor e tem sentido essa associação somente quando há gastroparesia ou dispepsia funcional associada ao refluxo. E por último, o uso de neuromoduladores, eles interferem diretamente na sensibilidade e também pode interferir no funcionamento do esfíncter inferior do esôfago, como por exemplo o uso do baclofen, que além de ser uma droga que melhora a sensibilidade, também interfere no relaxamento transitório do esfíncter inferior do esôfago. Essas substâncias são classicamente associadas aos inibidores de bomba de prótons, especialmente os GABAérgicos ganham muita importância na nossa prática clínica diária, seja a gabapentina,
seja a pregabalina. E é importante que a gente tenha em mente que normalmente são necessárias doses um pouco mais altas dos GABAérgicos para que a gente atinja o resultado clínico desejado. Os tricíclicos novamente têm sentido, lembrando que aqui o efeito colinérgico pode levar a uma hipossalivação e eventualmente pode prejudicar algumas doenças laríngeas. Então isso a gente tem que levar em consideração. Outros neuromoduladores, antidepressivos, estabilizadores de humor e eventualmente até antiepiléticos podem ser usados também no tratamento de manifestações clássicas e não clássicas da doença do refluxo gastroesofágico. No caso da tosse crônica, ainda os opioides podem ter algum sentido como inibidores da frequência da tosse e também como tratamento da hipersensibilidade bronquial à tosse. Medicamentos como codeína, por exemplo, podem ser utilizados, lembrando dos efeitos sedativos e dos efeitos sobre a função intestinal. Concluindo então, o teste padrão ouro para o diagnóstico de doença do refluxo esofágico permanece indefinido. A laringoscopia e endoscopia têm baixo valor preditivo para diagnosticar de refluxo, como causa dos sintomas laríngeos ou pulmonares. O monitoramento ambulatorial da impedância, através de impedância e pH-metria, também é limitado. É aqui o tal do RESTEC que a gente falou para vocês, e novos testes biomarcadores precisam de mais ensaios controlados, como a pepsina na saliva, para que sejam recomendados. O tratamento inicial gastrointestinal se baseia no uso de IBPs, com frequência associados a neuromoduladores para que a gente possa inibir o fator de ataque e controlar a sensibilidade visceral. A cirurgia é recomendada apenas em casos selecionados, especialmente nos fenômenos de regurgitação e refluxo de natureza não ácida, e novas terapias com foco na hipersensibilidade neuronal estão em pleno desenvolvimento e muito provavelmente no futuro a gente vai já de primeira associar IBP e neuromodulador, especialmente nos casos mais antigos e mais crônicos e que já foram submetidos ao tratamento com antissecretor com resposta parcial. Muito obrigado pela atenção dos senhores.